Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desse domingão. Um domingo, meu amigo torcedor, bastante movimentado por conta de palavras do atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedrinho. Um presidente que em tão pouco tempo mudou e muito, tanto o presente quanto também o futuro do nosso Vasco. Um Vasco que no início do ano tinha como grande responsável pelo seu futebol a empresa norte-americana 777 Partners e via Pedrinho como apenas um coadjuvante no futebol cruz-maltino. O Vasco, sob o comando desta mesma empresa, foi eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu, levou uma goleada de 6 histórica para o Flamengo, uma goleada de 4 histórica para o Criciúma em São Januário, sofreu e penou para passar por Marcílio Dias, Água Santa, pelas fases iniciais da Copa do Brasil e se viu num momento muito difícil no Campeonato Brasileiro. E o Vasco que hoje, sob o comando de Pedrinho, se vê nas quartas final da Copa do Brasil, na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro e num momento de muito mais estabilidade do que de instabilidade, como se via no início da temporada. E o Pedrinho ele falou muito sobre essa relação com o 777 Partners, falou muito sobre a entrada na justiça, falou muito sobre os próximos passos com a ICAP e também falou muito sobre a questão do mercado da bola. O Vasco vai ou não vai atrás de um zagueiro? A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Um vídeo aí bastante movimentado, bastante agitado, com muitas informações e muitas novidades nessa noite, né? Iniciozinho aí de tarde, finalzinho de tarde, início de noite, momento que estamos colocando esse vídeo aí no YouTube para vocês. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aí por detalhes de chegar à marca tão importante dos 139 mil inscritos. Tiramos aí alguns dias de fato também de descanso por conta aí da data FIFA. O Vasco ficou inativo por um momento, né, sem muitas informações, por conta desse período parado do nosso futebol. Mas a partir de amanhã, segunda-feira, voltaremos naquele ritmo que você já sabe muito bem que a gente tem aqui no canal. 3 vídeos por dia, Acorda Vascão 7 horas, Fala Gigante à tarde e o Boa Noite Gigante à noite. Então, fique ligado, não perca nada, fique atento, até porque teremos aí pela frente uma semana decisiva, semana de quartas final da Copa do Brasil. Então, se inscreva, compartilhe, curta o vídeo também, que é de suma importância para ajudar o crescimento aqui do nosso canal. Show? Vambora então, Vascão? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque como a gente trouxe, né, meu amigo torcedor vascaíno, realmente muitas mudanças aconteceram aí dentro do nosso Vasco da Gama. Um Vasco que no início do ano se via sob o comando do grupo norte-americano 777 Partners, né? Um grupo aí que compra a SAF Cruz Maltina lá no meio de 2022. Se via aí nesse grupo uma grande esperança de um futuro mais tranquilo e calmo para a imensa torcida Cruz Maltina. Havia também a promessa por parte do próprio dono do grupo, o CEO Josh Wander, de grandes investimentos. Até mesmo foi dito pelo próprio CEO que o Vasco da Gama chegaria a um patamar financeiro muito grande e passaria a competir com o Flamengo financeiramente no futebol brasileiro. Falácias como essas foram ditas, enganaram a torcida do Vasco e chegamos nesse ano, após um primeiro ano muito ruim da SAF Cruz Maltina em 2023, com a esperança que de fato coisas boas pudessem vir a acontecer. A permanência de Ramon, a chegada de Alexandre Matos, um futuro muito esperançoso nascia para o torcedor Cruz Maltino no início desse ano. Mas infelizmente, assim como ano passado, as coisas se repetiram. Um descaso tremendo para o futebol, promessas feitas que não foram cumpridas, pagamentos que foram colocados à mesa que deveriam ter sido pagos e que não foram pagos, competições disputadas e fracassos desportivos, eliminação para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, goleada sofrida para o Criciúma, logo em seguida a saída também de Alexandre Matos, uma grande confusão interna e nesse momento Pedrinho, como presidente do Vasco, via tudo de fora, mas se preocupava com um ponto decisivo:
o aporte de setembro. E é bom, torcedor vascaíno. E é bom, cara. Assim, eu sou cristão. E é muito legal coisas como essa acontecerem, porque eu tenho certeza que quem tá aqui no meu canal sabe que eu não tô aqui pra mentir. Mas às vezes tem coisas que pegam na gente e acaba chateando. Fiz um vídeo, salvo engano, há 2 dias atrás, e eu coloquei no vídeo, eu vou citar aqui ele agora, nem precisaria falar isso, mas eu coloquei urgente, né? Vasco pode comprar as ações da 777 Partners por R$ 1.000. E aí, eu não vou nem citar o nome do rapaz, porque não vale a pena. E sabe qual o grande problema? É um rapaz que eu admiro o trabalho, rapaz que eu gosto do trabalho. Ele recentemente fez alguns vídeos falando sobre todos os problemas existentes entre Vasco e 777 Partners. E eu acompanhava, gostava da forma com que ele trazia o conteúdo. Não tem nada contra ninguém, cara. Pessoa que quer arrumar problema assim comigo não vai conseguir arranjar. Esquece, meu amigo. Não vai conseguir arranjar. Eu sou a pior pessoa do mundo para você querer arranjar algum tipo de conflito. Esse rapaz, ele fez um vídeo falando que eu tava mentindo e enganando o torcedor por conta de dinheiro. Cara, assim, a capacidade de alguém pensar que eu, assim, estaria fazendo isso, qualquer outra pessoa estaria fazendo isso, enganando você como torcedor vascaíno, é assim, uma criatividade tão grande, mas uma criatividade tão negativa também. E ali eu vi, eu falei, cara, que coisa chata. Porque aí tu vê os comentários e tem gente que ainda cai nessa balela, ainda cai nesse papo furado. E um dos pontos comentados pelo Pedrinho nessa entrevista muito legal que ele deu alguns dias atrás, saiu hoje, foi ao ar lá no canal do Igor Rodrigues, ele foi questionado exatamente sobre essa situação do aporte. Aporte que deveria cair no dia 4 de setembro. E o Pedrinho ele revela que sim, ele é questionado pelo Igor Rodrigues, um baita de um jornalista, um baita de um apresentador, uma inspiração, se a questão do aporte não ter caído na conta é o fim da linha da 777. É assim, o ponto final da história da 777 no Vasco. E o Pedrinho ele fala, ele revela. E ele deixa bem claro, meu amigo, que sim, a questão do aporte não ter caído é o fim da linha da 777 no Vasco. Por várias questões, eu até explico aqui a vocês antes de trazer o vídeo do Pedrinho. Questão 1. Em contrato se diz que caso o investidor não realize o aporte na data correta, o clube, que no caso é o Vasco da Gama, né, o Clube de Regatas Vasco da Gama, poderia utilizar o bônus de subscrição para recomprar as ações por R$ 1.000. O Vasco utilizou esse bônus no ano passado, pois a 777 atrasou. Ok, o pagamento foi feito. Com um mês de atraso, mas foi feito. Nesse ano, caso a 777 atrasasse novamente, o Vasco poderia utilizar o mesmo bônus de subscrição. Mas a 777 não teria tempo mais de atraso. Ou seja, a partir do dia 5, da quinta-feira, o Vasco já poderia utilizar esse bônus de subscrição e comprar as ações que a pertencem nesse momento. Que pertencem a 777 passariam a pertencer ao Vasco. Ah, Lucas, tá bom, mas e se não for por bônus de subscrição? Tem outro jeito? Tem. A 777 Partners, a partir do momento que não faz o aporte, ele está descumprindo o contrato. Descumprindo o contrato, o Vasco pode simplesmente pegar de volta as suas ações. Além disso também, a partir do momento que descumpre o contrato, o Vasco da Gama ele pode ir ao mercado e conseguir a venda das ações que pertencem a 777. Porque isso está também em contrato. O contrato assinado entre Vasco e o Grupo Norte-Americano tem uma espécie de cláusula contratual que fecha a venda das ações da 777 até 2025, cara. Mas como o contrato foi descumprido, essa cláusula contratual ela deixa de existir. E a partir disso, o Vasco ele poderá ir com a ICAP hoje no mercado buscar um novo investidor. Então sim, eu não estou aqui para enganar ninguém. Se você sabe de quem eu estou falando, se você viu esse vídeo, entenda isso, cara. Não estou aqui para te enganar. Eu vou ser muito sincero, se você acha que eu estou aqui para te enganar, não veja o meu vídeo. Saia do meu canal. Quero aqui quem esteja comigo e acredite naquilo que eu estou falando. Mas enfim, já estou enrolando muito. Dê uma olhada aí nas palavras do Pedrinho, eu ser questionado exatamente sobre isso. Essa questão aí do aporte não ter feito pela 777 é o ponto final do Grupo Norte-Americano. Igor, é para ficar claro também, assim, é lógico que eu queria que o sócio cumprisse com tudo. Pô. Sim. Esse foi um dos tópicos da reunião, de uma e única reunião presencial que eu tive com o Josh. Que eu deixei bem claro para ele que o que eu mais queria é que eu tivesse um sócio que tivesse honrando todos os compromissos
em contrato e todos os compromissos comunicados, porque a gente é responsável pelo que a gente assina e a gente é responsável pelo que a gente fala. E não houve compromisso nos dois aspectos. Então, assim, quando eu chego para ele e falo assim, cara, eu quero a garantia que o Vasco, que eu não gosto de falar Vasco SAF, vai ter o aporte. Essa é a garantia que eu quero. Que era esse de setembro. Que era esse de setembro. Porque se não tiver o aporte, está tudo comprometido. Porque todos os investimentos que foram feitos, de atletas, de contratação, de valores de salários, eles foram, obviamente, pautados num possível aporte. Que está tudo muito claro que não vai acontecer. E não houve garantia. E isso causa, obviamente, uma estranheza, porque se você tem, você dá as garantias. Claro. E aí, obviamente, a gente vai se aprofundando nisso até ver que não vai acontecer e a gente tem que fazer uma intervenção drástica, urgente e emergencial num momento muito delicado. Foi um dos momentos mais difíceis até hoje da minha gestão, porque a gente já tinha tudo mapeado e a gente estava, obviamente, sempre foi um ponto que eu batia muito na tecla com toda a minha gestão, como eu já falei que me ajudou muito, comunicação, jurídico, que era que a gente não ia fazer nenhum movimento, mesmo sendo legal e para proteger o Vasco, se a gente conseguisse sustentar para não atrapalhar o futebol. Só que chegou um momento onde a gente tem informação que ele não era mais o controlador da empresa e o clube belga, obviamente, tem as suas ações bloqueadas, onde eu recebo a comunicação do meu jurídico falando o seguinte: ou você salva o Vasco ou o Vasco vai falir. Você tem que entrar de forma emergencial, porque se cair na legislação americana, qualquer ação de qualquer clube do país, de qualquer país, pode ser bloqueado. Só que era uma semana de Vasco e Flamengo. Então você imagina eu entrando com uma liminar. O tamanho daquilo ali, né? Na véspera de um clássico, sabendo que era muito importante, que era necessário e urgente. Olha a responsabilidade que eu tinha. Então, eu pedi, não pode ser, acho que não sei se o jogo ia ser sábado ou domingo. Ele não pode ser na segunda, não, tem que ser agora. E a palavra foi essa: você entra e salva ou acabou. E aí eu tive que entrar com a liminar. E foi o pior dia, assim, da minha gestão. Não dormi, fiquei realmente muito mal. Não teve o jogo pelo acidente, né, pelo acidente ambiental que teve em Porto Alegre. Sim. E aí o jogo foi adiado. Então, assim, me deu um respiro, mas foi uma decisão necessária, mas bem difícil, assim. Foi o dia mais difícil da minha gestão. Cara, né, imagina o tamanho. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Outra situação também muito importante falada pelo Pedrinho é com relação a ACAP, né? Até porque hoje quem comanda as ações da 777 é a própria ACAP. Lembrando que o grupo norte-americano tem uma pequena fatia da Vasco da Gama SAF, né? Foram feitos aí 2 aportes até o momento por parte da 777, 2 na casa de 120 milhões de reais, somados 240 milhões, mais um empréstimo ponte na casa dos 90 milhões de reais, que somados dá 330 milhões de reais que o Vasco já recebeu da 777. Algo em torno de 33% das ações é o que o grupo norte-americano detém da Vasco da Gama SAF. Então o Vasco tem aí entre 67% e 70% das suas ações. E nesse momento a ICAP busca com o Vasco da Gama um investidor para comprar principalmente 30% das ações que pertencem à ICAP, que hoje é a detentora das ações da antiga 777 Partners. Por que isso acontece, Lucas? Porque a ICAP hoje, por conta das dívidas que a 777 assumiu com ela, assume também as ações que detinha a 777. Mas o Pedrinho também revela isso daí. Ele é perguntado sobre a relação com a ICAP e quais serão os próximos passos do Vasco. De acordo. Agora a relação é outra, né? Porque a ICAP também, ela é uma seguradora, né, americana, então ela era a maior credora da 777, então ela também sofreu danos. Então eles prontamente, né, eles se conectam com a minha gestão, eu recebo os membros aqui da ICAP e a gente tem um outro tipo de diálogo, né? A gente tem uma outra conversa, uma outra relação. Obviamente eles sabem de tudo que aconteceu, eles também foram prejudicados com isso. E a busca agora é de um melhor entendimento para que a gente tenha um final muito mais tranquilo. Então, hoje é uma relação cordial,
né? Totalmente diferente, até porque o erro foi do sócio, Exato. né? Não foi meu. Então, assim, prontamente eles já quiseram uma conexão para a gente poder agilizar e facilitar o processo, que o Vasco não seja prejudicado. E até hoje, isso continua até hoje. Eles estão participando de questão dessa venda da SAF do Vasco? A gente, obviamente, faz um mecanismo jurídico para dar uma pausa, teoricamente, num linguajar mais popular, na liminar. Mesmo assim, a gente permanece controlador para sinalizar justamente ao mercado que não tem nenhuma estabilidade jurídica, muito pelo contrário. Existe uma estabilidade jurídica para a gente fazer qualquer movimento. Porque foi outra Então, coisa. meu amigo torcedor vascaíno, né, como vocês viram aí, olha, eu vou ser sincero, tá? Eu vou fazer até um vídeo sobre isso mais pra frente, mas essa postura aí do Pedrinho é pra mim muito estranha. Ao meu ver, dá até a entender que talvez essa parte da venda das ações do Vasco da Gama possa vir até a ser repensada, tá, meu amigo torcedor vascaíno? Não sei não, o Pedrinho em nenhum momento ele fala sobre a procura por um novo investidor, em nenhum momento da entrevista ele chega até a citar o ano de 2025, com o entendimento que ele vai pertencer no Vasco da Gama de uma forma, até muito ativa. Vamos ver aí o que irá acontecer, vamos ver, porque talvez o pensamento que nós temos de que uma venda das ações do Vasco da Gama por parte da associativa possa acontecer, não seja bem assim. E para fechar a parte 777 Partners, Pedrinho, ele é questionado sobre o início desse momento turbulento que se viveu entre Vasco e a 777. Será que o Pedrinho ele já chega no Vasco com essa intenção? Ou ele é levado a isso? Ele responde, eu quero que vocês, é claro, deem uma olhada. Para ficar muito claro, desde a minha campanha, eu sempre falei que eu iria fiscalizar. Eu lembro. Tá? Porque a gente já tinha muitas informações de muitas situações. Nunca foi o intuito, nunca entrei, vou tirar a 777. Na realidade, eu nem tirei a 777. Eu tive que intervir por descumprimentos da 777. Se ela estivesse dentro de uma legalidade jurídica, né, cumprindo e honrando as cláusulas contratuais, não teria problema nenhum. Então, assim, eu tive que intervir, e já falei isso com muita humildade, para que o Vasco SAF não viesse à falência. Então, eu já sabia do cenário, mas todos os meus movimentos foram de aproximação. Desde que eu me tornei presidente, eu indiquei jogadores, né, para o elenco, eu indiquei diretor executivo, eu indiquei auxiliar técnico, tudo isso para fortalecer o Vasco, porque para mim, desde que eu dou esse passo, né, e mesmo fora, mas aqui dentro, o principal é o Vasco. Claro. Então, assim, não é Pedrinho, não é nenhum sócio, o beneficiado teria que ser o Vasco. E antes de eu entrar para ser presidente, eu fui sondado, depois eu tive conversa e depois eu só esperei uma proposta oficial de um convite para eu ser ou diretor executivo ou diretor esportivo, quando eu estava na Globo ainda. E isso não aconteceu. E quando eu entro para presidente, eu achava que ia ter uma relação boa entre os sócios. Amistosa ali, né? De sócios, né? Porque se são sócios, tem que andar juntos, né? Porque todo mundo tem o mesmo objetivo, que é ver o Vasco bem. E acabou que houve um distanciamento. Sim, normal. Não sei se é porque eu fiscalizava, ao mesmo tempo que tentava ter uma relação, a gente fiscalizava, porque a prioridade sempre vai ser o Vasco. E aí começou a ter um distanciamento muito grande. E aí começaram os ruídos. Mas esse não foi o motivo da ruptura. Porque, apesar de eu ter a convicção que o relacionamento entre os sócios deve ser amigável, se não tivesse nenhum descumprimento, nenhuma irregularidade, não era isso que ia fazer ter uma ruptura. A ruptura acontece por outros motivos, não por uma relação ruim. Isso não tem nada a ver. Se o sócio não quisesse nem me ver pintado de ouro, esse nunca seria um problema da... Se tivesse tudo certo... Não seria um problema para ruptura. A gente tá... meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários sobre o que você acha da postura de Pedrinho quanto ao grupo norte-americano. E além disso, para fechar essa parte da entrevista de Pedrinho, a gente vai falar muito ainda, porque é uma entrevista longa, de 1 hora. Teremos amanhã na Corda Vascão mais detalhes aí de tudo que rolou, de uma forma até esmiuçada, né, a vocês. O Pedrinho, ele fala um pouquinho sobre essa busca do Vasco da Gama no mercado, como termina a janela de transferências hoje do Cruz Maltino no mercado da bola.
É um saldo positivo? É um saldo negativo? O Pedrinho revela isso a você. É difícil, né? Com muitos questionamentos, óbvio. É difícil a torcida entender ainda do que a gente está falando da questão financeira. Eu vou falar ainda sobre a cobrança que existiu sobre a posição. Eu não gosto de falar especificamente de uma posição, em respeito, lógico, ao elenco, mas que foi cobrada pela questão de um defensor. Mas o que eu falei é que assim, a gente tem que ter responsabilidade financeira. A gente perde um jogador importante, que é o Adson, né? E a gente teve que fazer um movimento rápido, né, com o Máximo, para que pudesse recompor ali numa parte ofensiva que a gente percebe que a gente também tem uma necessidade. E o que eu vou prezar sempre é de não causar nenhum dano financeiro ao clube. Na questão do defensor, muitos defensores que nós conversamos já há muito tempo, eles optaram em não vir para o Vasco. E através até de muita insistência, teve uma hora que falou assim, você não quer vir para o Vasco, não vai vir, porque só vai vir para o Vasco quem quer jogar no Vasco. E não foram escolhas assim, foram escolhas importantes. Que são os caras que saíram mesmo? Pedro Mina, Maurício Lemos, esses caras chegaram a falar de fato? Mina não. A gente nunca teve conversa comigo. Enfim, eu não vou dar nome em respeito, sabe? Mas zagueiros importantes que fizeram outras escolhas. E, cara, me desculpa, o Vasco está acima de mim e de outras pessoas. Não quer jogar no Vasco, não vai jogar. E na reta quase que final começou a conversa com o Ian. Ela andou bem, estava tudo muito bem encaminhado, mas o Nils tem uma resistência ao Vasco porque o antigo sócio não honrou os compromissos com relação ao esforço. A gente estava ali tentando compor, explicando que era uma outra gestão, as coisas foram andando, cada vez eles colocavam uma outra situação, a gente tentava ajustar, e isso foi encaminhando, foram passando os dias, mas as coisas iam andando, então estava tudo muito bem elaborado e estruturado para fechar o negócio. Até que eles só mandam o documento assinado depois de meia-noite, do último dia, pela relação que eles tinham com o antigo sócio. E a gente não esperava isso. E aí não finalizou a contratação. Porque do lado dos caras, né, do lado do Nils, eles soltam a nota oficial também, falando que na versão deles, né, que estava tudo esperando. Eles estavam esperando o Vasco. E que tudo não teria chegado para eles. Chegava. Eu quero uma camisa azul. Aí a gente estruturava. Nós não fizemos tudo que eles pediam, mas a gente chegava num acordo. Então pulamos essa etapa. Agora eu quero o olho verde. Aí a gente estruturava, não fazia o que eles queriam, mas eles aceitavam. Beleza, aí morria ali. Passado, tá tudo certo. Passava 2 dias, a gente quer isso. Parado. Então foram sempre colocando alguns obstáculos. Mas a negociação estava fluindo. A gente ia pulando de fase. Só que no último dia não respondiam, porque estava tudo muito bem encaminhado. E as coisas não aconteceram. E outros zagueiros pedindo valores absurdos. Pô. Valores que chegam ao nível do Coutinho, pô. Que aí bate na responsabilidade financeira. Financeira. Mas tu termina... O Coutinho eu consigo pagar, entendeu? Então, assim, o Coutinho até muitas vezes se paga. Sim. Então, assim, eu não vou causar nenhum dano. Esse é o preço de uma gestão responsável. Porque com a cobrança que existia, eu poderia fazer loucura. Contrato, eu vou te pagar, não pago ninguém. E faz o que todo mundo fez a vida inteira. E por isso que o Vasco teve que ser vendido, por isso que o Vasco hoje está nessa situação. Para mim, hoje como gestor, eu tenho que tomar decisões que não são populares. Mas eu estou pensando em mim, eu estou pensando no Vasco. Então, assim, muitos torcedores só vão entender isso se a gente vencer os jogos. Ele está certo. Se não vencer, sim. Vai falar, pô, tinha que ter feito isso, Mas eu sei que eu estou fazendo bem pro Vasco. Que é uma frase que eu falo que eu vou carregar, cara. Eu vou plantar uma árvore para que alguém sente na sombra. Alguém tinha que começar esse processo, Igor. Alguém tinha que começar. Você me acompanhou na televisão, você sabe que o quanto eu sofri no início lá por um jeito diferente de comunicar. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Pedrinho aí faz o seu balanço da janela, mas também deixa bem claro que vai até o final. Isso a gente vai deixar para trazer amanhã a vocês no Acorda Vascão. Então desde já, fique de olho. Fique ligado, fique atento, porque amanhã às 7 horas em ponto estaremos aguardando aqui a você para falar sobre janelas de transferências, falar sobre os próximos passos do Vasco da Gama. Será que o Vasco vai até o dia 20 à procura de um zagueiro ou para por aí?
A gente vai trazer muitas novidades amanhã às 7 horas. Fiquem ligados, fiquem de olho que o canal do Gigante Vasco ainda tem muitas informações a trazer a vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.